Num dos vídeos gravados por celular que a gente analisou para hoje, a câmera dá aquela balançada típica, sabe? Uhum. A pessoa entra num galpão super rústico e já solta um suspiro, comentando sobre o cheiro maravilhoso de comida. Nossa, e só pelas imagens já dá pra ter uma ideia desse clima, né? Total. Na tela você vê umas montanhas de frutas incrivelmente coloridas e tudo isso misturado com vapor denso de caldos fervendo. E o detalhe é que isso acontece às 5 da manhã. Exato. E ali nas prateleiras tem aquelas panelas de barro preta, super pesadas, do lado de umas tábuas de carne de madeira maciça. Tem até uns tucanos entalhados à mão. Assim, um ataque absoluto aos sentidos. Com certeza. Então a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve a mais uma imersão nossa. Hoje o foco é o icônico Mercado do Porto. Que fica lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Uma análise da revista Veja sobre a cultura gastronômica e até uma monografia acadêmica de arquitetura da Univag, além, claro, de dados puros de mobilidade do aplicativo Movit. Sem esquecer as fotos e os vídeos capturados direto do chão do mercado, né? Bem lembrado. A nossa missão aqui é investigar um fenômeno muito fascinante. A gente quer entender como um aglomerado improvisado de lonas no chão se transformou num motor econômico multimilionário. E investigar também qual é o preço de modernizar um espaço desses sem arrancar a alma dele. Certo. Então vamos desempacotar isso tudo? E essa questão da modernização é a grande tensão do desenvolvimento urbano hoje em dia. Espaços públicos como esse mercado não operam só como centros de distribuição de calorias, sabe? Eles são bem mais que isso. Exato. Eles são um arquivo vivo da identidade de uma população. O trabalho da Univag que a gente analisou pontua exatamente isso. A arquitetura de um mercado público reflete a estrutura social da cidade. Uhum. E para entender a complexidade do mercado do Porto hoje, a gente precisa olhar bem além das transações financeiras. Beleza, vamos analisar isso por partes, então. Porque é muito fácil olhar para toda essa mega operação de hoje e tentar decifrar só a logística. Sim, a parte técnica. Mas os relatos e as fotos deixam muito claro que o verdadeiro imã desse lugar é a comida. Antes de qualquer discussão sobre o planejamento urbano, a praça de alimentação aparece nas fontes como o grande ponto de encontro. A gastronomia é o coração de tudo ali. E as reportagens locais detalham um conceito cultural muito forte que eles chamam de quebra-torto. É um nome muito bom, né? Demais. Para quem nos escuta e não está familiarizado, é um café da manhã absurdamente pesado. É uma refeição completa, com carne e tudo, logo nas primeiras horas do dia. O interessante desse quebra-torto é o mecanismo social e histórico dele. Originalmente, essa refeição hipercalórica servia para abastecer os trabalhadores rurais. Aquela galera que precisava de muita energia, né? Isso, boiadeiros, pessoas que precisavam de energia bruta para aguentar o trabalho braçal no campo antes mesmo de o sol esquentar de verdade. Uhum. O que o mercado do Porto fez foi capturar essa herança agrária e adaptar para o ritmo urbano da capital. Os restaurantes ali não servem só para alimentar quem acorda cedo para trabalhar. Aí que tá. Tem uma subversão de horários aí que as matérias destacam muito. O box Cantinho da Lesca, por exemplo. Clássico. Pois é, ele abre as portas às 5 da manhã. Mas uma parte considerável do público que está lá consumindo caldo de piranha, buchada de bode e mocotó não é de trabalhadores matutinos. É o pessoal da madrugada. Exato, é a juventude saindo do after das baladas. O mercado vira a cura oficial da ressaca. E dividindo esse mesmo espaço e horário, a gente tem o rei do mocotó. Da Simone, né? Isso, a Simone e a família dela administram esse box. Eles servem um prato focado só em cartilagem há quase 30 anos no mesmo lugar. Nossa, 30 anos? Essa longevidade cria um pacto geracional muito forte. Porque pensa bem, 30 anos servindo o mesmo caldo no mesmo ponto significa que as pessoas estão consumindo memória afetiva. Com certeza, é tipo uma máquina do tempo culinária. Perfeito. E a engrenagem gastronômica vai muito além dos caldos. O artigo da revista Veja disseca como a cozinha cuiabana é umbilicalmente ligada à bacia hidrográfica do Pantanal. Sim, a cultura do peixe lá é gigante. Estamos falando de peixes como o pacu, o pintado, a piraputanga. O mercado atua como o principal guardião dessa biodiversidade ali direto no prato. E aqui entra um detalhe operacional que me chamou muita atenção nas fontes.
Lendo sobre a venda de peixes, fica muito claro por que um supermercado comum, tipo de uma grande rede corporativa, não consegue engolir o mercado do porto. É outra dinâmica. Total. Não é só colocar o peixe no gelo embalado. Os feirantes oferecem um serviço de altíssima especialização. Eles limpam o peixe na hora, né? Limpam, tiram as espinhas ali, na frente do cliente, e oferecem os cortes específicos que exigem uma técnica manual que é passada de pai para filho. É uma destreza quase cirúrgica. É muito rápido e preciso. Sim. E o corredor de doces ainda complementa essa experiência. Tem o piché, que é aquela farofa doce de milho torrado. Tem o furundu, que é feito de mamão verde com rapadura. E o doce de caju, claro. O que é fascinante aqui é que o que sustenta a relevância do mercado é justamente essa hiperespecialização regional. A gastronomia funciona como uma âncora de autenticidade, sabe? Sim, ela impede que o lugar vire só mais um galpão. Exato. Você pode muito bem ir a um shopping center climatizado para comprar qualquer item padronizado, mas a busca por um corte específico de ventrecha de pacu ou por um doce de caju bem artesanal exige que você vá ao mercado do Porto. É uma viagem com um propósito. O produto ali é indissociável da técnica e a técnica é um patrimônio imaterial. O que nos leva a um aparente paradoxo nessa história toda. Porque é muito fácil olhar para essa explosão sensorial gigantesca de hoje e assumir que, sei lá, tudo isso foi cuidadosamente planejado por urbanistas há um século. Mas a realidade é o extremo oposto disso. Exatamente. Como é que toda essa estrutura colossal de peixes, panelas de barro e caldos foi parar ali, às margens do córrego 8 de abril? A história do mercado do Porto é muito marcada pelo nomadismo, né? E por uma improvisação tática. Hoje, existe a Lei 11.511 de 2015, que declara o mercado como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial. Uhum. Tem todo o peso da lei agora. Sim. Mas, se a gente voltar lá para os anos 60 e 70, o cenário que as fontes revelam é de uma precariedade imensa. Tudo começou na Praça Rachid Jaudi. Eram tipo uns 10 feirantes só. Só 10? Pois é. Eles vendiam mercadorias em charretes ou até sobre pedaços de lona esticados no chão de terra mesmo. Eu fiquei lendo isso e gostei de pensar nesse começo como uma espécie de incubadora de startups de lona, sabe? Boa analogia. Porque o custo de entrada era mínimo, você precisava de uma charrete, alguns legumes e muita disposição. Só que eles não conseguiram ficar na Praça Rachid Jaudi por muito tempo. Não, as fontes narram uma verdadeira peregrinação da feira pela cidade. Eles saíram de lá, foram para a Avenida da Prainha, depois tentaram se estabelecer no bairro Verdão. Operaram também onde hoje é o Museu do Rio. Isso. Ficaram pulando de galho em galho até o momento de fixação. Que ocorreu em 1995, durante a gestão do então prefeito José Meireles. Mas olha, essa fixação não foi um prêmio estético da prefeitura não, viu? Não. Foi o quê, então? Foi uma resposta a uma crise sanitária iminente. O volume de pessoas e o tamanho do comércio já tinham extrapolado qualquer limite seguro para uma feira nômade. A venda de carnes e peixes a céu aberto, sem refrigeração ou um escoamento de água adequado, começou a preocupar. Ah, faz sentido. O risco de contaminação devia ser alto. Muito. Isso exigiu que o poder público construísse uma infraestrutura fixa para evitar problemas graves de saúde pública. Então a cidade meio que precisou abraçar o mercado de vez. Entendi. E eu estava olhando o impacto dessa fixação nos dados urbanos atuais. É impressionante como a cidade inteira passou a orbitar esse espaço. O crescimento ao redor foi absurdo. Sim, aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem acompanha a questão urbana. Analisando as informações do aplicativo Movit, a gente vê um fenômeno de infraestrutura bizarro. A rede de transporte público parece que se curva ao redor do mercado. Totalmente. Como que um grupo que começou com 10 pessoas no chão conseguiu distorcer a mobilidade urbana de uma capital moderna desse jeito? Então, os dados do Movit mostram exatamente a força da demanda popular moldando a infraestrutura, e não o contrário. Uhum. O mapeamento revela que dezenas de linhas de ônibus de alto fluxo convergem para o entorno do mercado. A gente está falando das linhas 07, 103, 106, 319.
Bastante linha. Muitas. Elas criam rotas que conectam bairros periféricos bem distantes e até a cidade vizinha Várzea Grande diretamente às portas do comércio. O mercado não precisou fazer lobby político para ter vias de acesso, sabe? A gravidade econômica dele puxou as rotas de transporte. Mas, peraí, que gravidade econômica é essa? Porque olhando as reportagens de negócios nas fontes, os números parecem meio irreais para algo que, na sua essência, ainda é uma feira. Mas as estatísticas do RD News e do Gazeta Digital dimensionam bem esse impacto. Se a gente conectar isso com um panorama geral, os números são chocantes. Quais são os números atuais? Atualmente, o mercado do Porto recebe cerca de 120 mil visitantes por mês. 120 mil. Sim, e isso movimenta uma economia de aproximadamente 50 milhões de reais mensais. Caramba, 50 milhões. Mensais. E para operar essa máquina toda, são gerados em torno de 1.200 empregos diretos e indiretos, sustentados pelo trabalho de mais de 150 permissionários. É uma loucura. São cifras de uma indústria de médio a grande porte tranquilamente. Olha, 50 milhões de reais por mês é um número muito difícil de absorver quando a gente pensa em bancas de alface e peixe. Como é que essa montanha de dinheiro se traduz na prática para as famílias que estão lá todo dia? É aí que a verdadeira força econômica aparece. Não está na infraestrutura, está no suor geracional deles. Exato. As fontes trazem umas micro-histórias que explicam bem esse mecanismo social por trás dos milhões. O caso do seu Vandir Lopes, por exemplo, de 70 anos. Essa história é fantástica. Demais! Ele é o exemplo perfeito dessa engrenagem. O relato mostra que, operando uma humilde banca de verduras, o seu Vandir conseguiu pagar a faculdade de 3 filhos. 3 filhos? Sim. Um se formou advogado, a outra virou médica e o terceiro tem até mestrado em ciência da computação. Cara, como que a venda de tomates financia um diploma de medicina? O mecanismo aí é o baixo custo operacional combinado com um volume de vendas muito alto e, claro, um esforço contínuo de décadas, né? Uhum. Naquela ideia da incubadora de lona que você falou, a margem de lucro de um maço de alface pode ser bem pequena. Mas quando você vende isso diariamente para uma parcela daqueles 120 mil visitantes, sem ter os custos corporativos de uma empresa gigante, o capital vai se acumulando na base da família. E transforma a vida deles. O seu Vandir exemplifica a mobilidade social pura. E os arquivos estão cheios desses padrões. A dona Nausita, por exemplo, financiou a vida dos filhos vendendo peixes lá por 25 anos. 25 anos. O Isidoro Francisco sustenta a casa há 30 anos vendendo só ervas medicinais. Então, o que a gente vê ali não é um mero ponto de varejo, sabe? É um projeto intergeracional de ascensão financeira. E essa estrutura familiar forte cria uma casca muito grossa para o mercado todo, né? Uma resiliência impressionante. A forma como eles absorveram o impacto da pandemia de Covid-19 em 2020 ilustra muito bem isso. Foi um período crítico para todo mundo. Sim. E enquanto o comércio formal de rua entrava em colapso total, o mercado encontrou um jeito de continuar operando. A manutenção do funcionamento aconteceu primariamente porque o abastecimento de alimentos foi enquadrado como serviço essencial. Mas a sobrevivência não foi só uma questão burocrática. Exigiu uma adaptação física bem drástica. Como eles fizeram na prática? As reportagens do Media News mostram a resposta imediata deles. Teve instalação de lavatórios populares em corredores estratégicos. Ah, aquelas pias provisórias, né? Isso, além da exigência de totens de álcool em gel por todo lado e principalmente a diluição do fluxo de pessoas. Eles passaram a abrir às 5 da manhã e estenderam o horário de fechamento para evitar que os clientes se concentrassem no mesmo turno. Entendi. Espalhando mais o público. E eles tomaram uma decisão comercialmente dolorosa, que foi fechar as portas totalmente às segundas-feiras. Para poder limpar tudo. Exatamente, para permitir uma desinfecção pesada de toda a estrutura. Nossa, a recusa dessa galera em parar de trabalhar é muito admirável. Mas todo esse sucesso e esse volume gigante de público acabaram gerando o maior ponto de tensão desta nossa análise de hoje. O limite físico do lugar. Isso, o mercado bateu no teto estrutural. Aquela infraestrutura de 1995 simplesmente não suportava mais o volume atual.
E as reportagens mencionam a meta clara da administração da cidade. Que era dobrar o faturamento e dobrar o público. Exato. E para alcançar isso, a tradição precisou colidir de frente com a exigência brutal de modernização. Arregadas. E isso estava colocando em risco a operação dos feirantes e a própria segurança sanitária. Que foi, ironicamente, o motivo de terem construído o espaço fixo lá atrás. Pois é. A resposta do poder público foi uma intervenção arquitetônica bem agressiva e a primeira fase dela foi entregue em julho de 2023, pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Uma intervenção que mudou completamente o cenário das coisas. Os números dessa primeira etapa mostram um investimento de 13 milhões de reais. Teve apoio de emendas parlamentares também. Sim, e com esse dinheiro eles criaram 2 andares inteiros, instalaram rampas de acessibilidade, colocaram 2 elevadores super modernos, 19 climatizadores industriais e entregaram 54 boxes definitivos só nessa primeira fase. É uma mudança estrutural gigante. O segundo andar, por exemplo, foi transformado num polo gastronômico imenso para abrigar 18 restaurantes. Do ponto de vista de modernização e eficiência, é um avanço gigantesco. Mas a transição entre o espaço velho e o novo revelou a fragilidade econômica de quem vive do giro diário de caixa. A obra deve ter afetado as vendas. O mercado não podia simplesmente fechar durante os meses de obra, né? Então a solução que encontraram foi realocar os feirantes em 16 tendas provisórias no lado de fora do complexo. No calor de Cuiabá. Exatamente. Expondo o pessoal diretamente àquele calor severo que a gente sabe que faz lá. E essa transição não saiu de graça para eles, viu? As fontes mostram que o atrito financeiro foi super real. A gente tem o relato do feirante Antônio José da Silva, que vende peixes. O que ele contou? Ele detalhou que a mudança para essa tenda provisória drenou cerca de 3 mil reais do próprio bolso dele. Imagina, um dinheiro gasto para pagar pedreiro, para comprar e instalar pias e azulejos num espaço que ia ser destruído meses depois. É um peso grande para um pequeno comerciante. Muito grande. E diante disso tudo, eu preciso levantar uma bandeira aqui. Eu vou fazer o papel de advogada do diabo. Opa, lá vem. Pode falar. Quando se injeta 13 milhões de reais num espaço, se coloca piso brilhante, elevadores espelhados e ar-condicionado super potente, a cidade não corre um risco massivo de higienizar demais a cultura? É o famoso risco da gentrificação, né? Exatamente isso. Para quem nos escuta, a gentrificação é aquele processo clássico onde o lugar fica tão revitalizado, tão gourmetizado e caro, que acaba expulsando as famílias originais. Apaga aquela identidade caótica e vibrante que atraía as pessoas em primeiro lugar. O mercado popular climatizado não corre o risco de perder aquela alma rústica das panelas de barro e dos tucanos de madeira que a gente comentou no começo? Esse questionamento é super válido. Na verdade, é o centro do debate urbanístico em qualquer revitalização histórica hoje no mundo. O medo de que a asepsia destrua a cultura local é legítimo. Mas olha, eu sou suspeito para falar, porque acho perigoso a gente romantizar a precariedade. Como assim romantizar a precariedade? Aquela alma rústica, sabe, que encanta o turista que passa 1 hora lá tirando umas fotos bacanas para o Instagram, muitas vezes significa insalubridade para quem está lá trabalhando desde a madrugada. É visto por esse lado. Lembra da Simone, do Rei do Mocotó? Nas fontes, ela apontava a falta de banheiros dignos como um problema histórico super grave do lugar. Nossa, é verdade. Então, a dignidade estrutural, ter um esgoto funcionando direito, um controle de temperatura decente para ninguém passar mal de calor, a higiene básica é exatamente o que viabiliza a continuação do negócio nos tempos de hoje. Confesso que é um ângulo que muda a minha perspectiva. A gente tende a achar que o calor, a poeira e a bagunça são os pilares da autenticidade, né? Mas, na verdade, os pilares do mercado são as pessoas. Exato. São os feirantes e os clientes. E tem um mecanismo de sucessão em jogo também, que é crítico. A climatização, os elevadores novos e a higiene melhorada permitem atrair um perfil novo de turista e de consumidor que antes simplesmente não suportava as condições do mercado antigo. O que garante mais receita para eles. Isso. E o fator mais importante de todos, se o ambiente de trabalho continuar sendo exaustivo, degradante, insalubre, a nova geração, os filhos daquele seu Vandir, a filha da Simone, não vai querer assumir as bancas.
Faz todo sentido. Eles vão preferir procurar emprego em escritórios corporativos com ar-condicionado. Com certeza. Então a modernização atua como um escudo protetor. Ela faz com que a tradição continue sendo lucrativa e fisicamente suportável para as gerações mais novas. É uma infraestrutura nova para proteger uma cultura antiga. Isso amarra muito bem toda essa jornada que a gente percorreu hoje. Dá para ver a evolução clara. Sim, o que começou com algumas pessoas vendendo verduras em cima de lonas esticadas na terra quente de Cuiabá, lá na década de 60, sobreviveu a décadas de instabilidade, resistiu bravamente ao choque de uma pandemia global e se consolidou como uma potência que faz circular 50 milhões de reais por mês. E num prédio de 2 andares climatizados agora, né? Exatamente. E tudo isso erguido e sustentado pela força calórica do quebra-torto, pela precisão técnica de quem sabe limpar um pacu na hora e pelo esforço incessante daquelas famílias que usaram hortaliças para formar médicos e advogados. Isso é a prova empírica de que a microeconomia, quando ela é baseada na identidade local autêntica, tem uma força capaz de redefinir toda a geografia e a mobilidade de uma cidade. E por que as pessoas que estão escutando a gente agora deveriam se importar com a logística e a história de um mercado lá no Mato Grosso? É uma boa pergunta. Porque essa análise expõe algo muito valioso. Mostra que o desenvolvimento urbano e a preservação das raízes de uma comunidade não precisam ser inimigos mortais. Muito pelo contrário. E ao escolher apoiar e comprar em mercados locais, o seu dinheiro não vai para o balanço financeiro trimestral de uma corporação anônima. Ele financia diretamente a educação e os projetos de vida de famílias reais, famílias da comunidade. É o fomento direto dos sonhos das pessoas, né? Isso mesmo. O que acaba deixando uma reflexão fundamental para quem acompanha a gente levar consigo hoje, na próxima vez que você visitar a inauguração de um espaço público histórico recém-reformado ou supermodernizado aí na sua cidade, vale a pena olhar um pouco além do piso reluzente e do conforto do ar-condicionado. A pergunta que a gente deve se fazer é: as vozes e as histórias de quem estava lá suando durante décadas continuam ecoando nesses corredores novos? Ou será que elas foram silenciosamente varridas para debaixo do tapete em nome do progresso? Porque, no fim das contas, o verdadeiro valor de uma cidade não está só na capacidade de construir o novo, mas na habilidade de evoluir sem sofrer de amnésia cultural. Olha, essa é uma provocação excelente para a gente encerrar nossa imersão de hoje. Muito obrigada pela companhia de todos neste mergulho pelas fontes e até a próxima!